Duplo Expresso. Paulo César Ribeiro Lima, aqui conhecido com muito respeito, mas com muito carinho também, como Paulão, para falar sobre uma tragédia que vem sendo anunciada pelo Duplo Expresso e pelo próprio Paulão, e que poderá ter início hoje. Os senadores da República, e 2/3 deles vão querer voltar ao poder através da eleição. Eles vão hoje definir, a partir de hoje, eu não sei se hoje mesmo, o Paulão vai explicar para a gente, o destino do pré-sal, aquela zona onerosa e etc. É o filé do filé do filé do pré-sal, Wellington. Isso, é a PLC 78, 2018. Eu escrevi assim, Paulão: o futuro do Brasil nas mãos do Senado Federal. Parece frase dos anos 60 e 70, né? Naquele esse é o país que vai para frente, não sei, lembra que era assim? O futuro do Brasil nas mãos do, né? Não parece? Paulão, eu fiz de propósito, que naquele tempo até a direita era nacionalista. E aí a gente está vendo um festival de canalice, de entreguista que bate um desespero. Fala aí com a gente, Paulão. Bem-vindo ao Duplo Expresso. Ô, Elton, é um prazer, viu, estar com você, com o Romos, aí, com a Camila, né? Eu ontem estava um pouco... Passei mal, né? Com problema de estômago, problema de intestino. E ainda estou meio mal, né? Mas acho que hoje dá para, pelo menos, tentar fazer alguma coisa. Dá para ir para o Congresso, que ontem eu nem consegui ir ao Congresso. Né? Então, eu estou meio derrubado hoje, vocês me perdoem aí. Hoje nós temos dois eventos, né, do Senado. O primeiro, eu queria convidar a todos, né, uma audiência pública da medida provisória 838, que estabeleceu aquela subvenção ao diesel, que para mim também é um absurdo, né? Então, a comissão mista hoje convidou técnicos lá para participar. Então, às 2h, o Senado Federal, a comissão mista, estão todos convidados aí a assistir à audiência pública às 14h aqui do Brasil. À noite, eu acredito que seja votado, né, o requerimento de urgência para o projeto de lei da Câmara, né, o PLC 78 de 2018. Votado e aprovado esse requerimento de urgência, né, eu acredito que até quinta-feira essa questão pode estar sacramentada e esse projeto seguir para a sanção do presidente, né, do regime, né, presidente do regime. O esforço que eu tentei fazer aqui, né, foi no sentido de tentar convencer os senadores de acatarem alguma mudança no texto, porque se houver mudança no texto, esse projeto volta para a Câmara e a gente ganha um tempo. Né? Então, eu elaborei aqui umas minutas aqui de emendas, né, e enviei ontem para os amigos, né, e vamos ver se a gente conversa aqui com os senadores, né. Então, eu queria, então, aqui, a partir dessas emendas, né, mostrar aqui o que a gente poderia ainda tentar fazer para promover alguma alteração e esse texto voltar para a Câmara. Então, a emenda 1 aqui, o que a gente está propondo? Que se retire o artigo 3º, e ele, na verdade, determina o fim das licitações do pré-sal. Esse tema foi importante na Câmara, houve um certo até constrangimento por parte de partidos até da base, e muitos lá votaram, né, a favor do destaque para suprimir esse artigo 3º. Como a Petrobras é a grande operadora no pré-sal, né,
ela, aprovada esse PLC, ela passaria a contratar como se fosse uma empresa privada. E quem definiria as compras seria o consórcio, em termos privados, né? Na minha visão, com grande prejuízo para o país, tanto na questão da transparência, né, porque a licitação pública é importantíssima, quanto na questão da indústria nacional, né? Porque a licitação, pelo menos, dá a oportunidade de ter uma concorrência entre todos, né? E não você, por exemplo, fazer compra de fornecedores estrangeiros apenas, né? Como deve ser a intenção dos parceiros da Petrobras, né? Uma segunda emenda aqui é distribuir, né, 46% do bônus de assinatura para estados e municípios. O grande interesse do governo em aprovar rapidamente esse PLC 78 é porque o governo, com essa emenda constitucional que foi aprovada do teto dos gastos, né, ele simplesmente não consegue, ele sequer consegue cumprir aquela regra, né, aquela regra de ouro. Né? Então, é quase que uma paralisia do país no ano que vem, com essa PEC do teto dos gastos, que realmente, na nossa visão, né, nunca fez o menor sentido. Ela chega a ser surreal. Mas, então, aproveita-se um recurso extraordinário, né, que são aí os excedentes da cessão onerosa, e você tenta arrecadar, né, nesse ano, 100 bilhões apenas com bônus de assinatura. Esses 100 bilhões realmente reduziriam o déficit fiscal aí, estimado em 159 bilhões. Com 100 bilhões, você pelo menos consegue uma redução, dá um certo alívio. Né? Isso é o contrário de tudo que a gente pode imaginar como sendo bom para um país que tem um recurso como o petróleo. Né? Porque você pega 15 bilhões, o regime de plantão torra isso, arrecada 100 bilhões e, com certeza, para as gerações futuras, ou para os próprios brasileiros do presente, né, não vão sobrar muitos recursos, porque esses 100 bilhões devem consumir a parcela do lucro que iria para o Fundo Social e 50% desse excedente em óleo para a educação e para a saúde. Essa questão do bônus é tão importante que a Noruega, por exemplo, ela acabou com o bônus de assinatura, porque a tentação é muito grande do regime de plantão, né, de pegar esses recursos de bônus. Mas, então, se a gente... o grave também nesse bônus é que ele é deduzido do imposto de renda e é deduzido da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente está propondo aqui que 46% então, do bônus seja distribuído para estados e municípios, porque com essa proposta talvez haja um certo apelo aí aos senadores, né? Poxa, mas como pode o pré-sal, né, ser licitado e empobrecer, né, os estados e municípios, principalmente do Nordeste, né? Porque quando você deduz do imposto de renda, você está retirando recursos do Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios e aqueles fundos constitucionais também da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, vamos ver se a gente tem algum apelo hoje com essa... deixando claro, né, que, a rigor, eu seria até contra o bônus, mas é uma tentativa de, pelo menos, fazer uma licitação que não gere empobrecimento, né, das regiões mais carentes do Brasil, como as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ô Paulão, desculpe interromper, mas como a gente teve a Maria Lúcia Fatorelli a semana passada com você aqui no debate, essa situação dos municípios seria ainda mais agravada com essa coisa de criar empresas para a securitização, não é?
E a arrecadação, ao invés de cair nas mãos do Estado, vai para uma empresa privada gerida pelos bancos, e os papéis podres ficariam para o Estado. Ou seja, é a decretação oficial da construção de uma falência, né? Se você tira os royalties do petróleo, importantíssimos para o Nordeste do Brasil, sobretudo, e ainda o direito do Estado a arrecadar e gerir esses recursos, transferindo isso para o setor privado dos bancos, aí não tem mais função o Estado brasileiro. Só, desculpe interromper. Esse assunto, né, eu tenho que realmente analisar mais, né, porque a gente está aqui realmente apagando o incêndio, né? A gente está aqui porque esse projeto de lei está indo para sanção, pode ir para sanção do presidente essa semana, né? A questão da securitização tem que ver a questão de lei federal, né? Se é lei federal, se vale também para os outros entes da federação, estados e municípios. Agora, o grave aí na questão dos royalties é que os royalties não é que eles não estejam sendo distribuídos para o Nordeste. Aqui, quando a gente coloca distribuir o bônus de assinatura, é para evitar que os estados e municípios percam recursos. Aqui é muito mais grave, porque aqui é o seguinte: você faz uma dedução dos royalties do imposto de renda e afeta diretamente estados e municípios com a redução do que eles arrecadam. Porque a grande questão do pré-sal no Congresso foi a distribuição dos royalties de uma forma mais uniforme, né? Aqui nós não estamos falando disso, não. Aqui nós estamos falando de evitar o empobrecimento a partir do pré-sal com deduções no imposto de renda e redução do Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação dos municípios. Então, agora, o caso aqui realmente é gravíssimo, porque isso pode ir para sanção aí essa semana ainda. Outra linha aqui, outra emenda, é não permitir que o bônus e os royalties sejam deduzidos do imposto de renda, né? Porque a Lei 13.586, apesar de no regime de partilha a gente ter muito claramente que o bônus e os royalties não integravam o custo em óleo, né? Parece que essa não foi a visão da Receita Federal do Brasil, que preciso fazer uma crítica aqui, né? É lamentável, né, a gente ter uma Receita Federal do Brasil como a nossa. A total ausência de compromisso com o interesse público e a falta de seriedade da Receita Federal do Brasil nas discussões técnicas, né? Então, eles defenderam um absurdo aqui, que é esse artigo 1º da Lei 13.586, que, na minha visão, vai permitir essa dedução. Então, uma maneira de você proteger estados e municípios, e também, aí no caso, a própria União, é você não permitir que o bônus e os royalties sejam deduzidos. E aqui nós estamos falando ao longo do tempo, aqui nós estamos falando de trilhão mesmo, né? E aqui, só Estado, só FPE, Fundo de Participação do Estado, estão falando 208 bilhões, municípios, 238 bilhões, e Fundo Constitucional, 29 bilhões, mais a parcela da União, nós estamos falando em trilhão, né? Essa é aquela famosa MP do trilhão que eu fui alvo aí de crítica no plenário da Câmara, né? Que eu espero que meu pai nunca nem ouça a sessão que houve lá na Câmara em novembro do ano passado, em razão do nível de ataque que foi feito a mim, né? Simplesmente porque eu disse que nós estamos falando aqui de coisa de trilhão, mas não é só royalties. Bem-vindo ao clube, Paulão. Bem-vindo ao clube. A gente aqui também, quando fala umas verdades aí, ataques em nível pessoal, o pessoal inventa até dossiê fajuto, uma biografia fajuta. Eu queria ter a conta bancária da biografia que inventaram para mim, infelizmente não tenho. Então vocês podem ver, não vivo numa mansão. Para lobista de petroleira viver num negócio aqui todo desarrumado desse jeito, eu queria ter a biografia que inventaram. Não queria ter a biografia, mas queria ter a minha biografia, mas com a conta bancária associada à biografia fake que criaram.
Isso mesmo. Outra emenda aqui que eu acho que é muito importante, né, é o seguinte: a gente está vendo aqui toda a questão de combustíveis no Brasil, principalmente do óleo diesel, né, a greve dos caminhoneiros, né? Então a gente está colocando uma emenda aqui, foi até uma ideia do nosso Gustavo Santos, viu? O Gustavo é brilhante. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui uma associação com o petróleo a ser produzido nas áreas da seção onerosa e de modo a garantir que parte, pelo menos, desse petróleo seja refinado no Brasil. Se a gente tiver autossuficiência em diesel, por exemplo, né, aí sim a ANP poderia autorizar a exportação do óleo diesel. Mas sem autossuficiência seria vetada, seria impedida a exportação do óleo diesel e também o Brasil sendo autossuficiente em diesel, poderia haver um descolamento do mercado internacional, o preço do diesel no Brasil poderia ser regulado, e a gente colocou ainda aqui, de certa forma, garantir a rentabilidade na produção, por exemplo, do milho, né, a partir de preços regulados do óleo diesel. Porque o milho, Paulão, o Brasil... só tentar explicar. E aí isso tem até a ver com o que a gente vinha falando logo no final antes de chamarmos de você. Isso aí é a tática do empate, de você tentar reduzir o tamanho da vitória do outro lado. O Paulão, sendo realista, e o Gustavo Galvão, também economista e assessor parlamentar, ele disse que está por trás dessa ideia. Ele aqui falava muito, Paulão, diversas vezes, sobre a geopolítica dos alimentos, como esse preço do diesel é um preço fundamental da economia brasileira e que essa história de preço internacional é uma estratégia americana, que é um maior concorrente nosso no agronegócio, para manter o nosso agronegócio com freio puxado. Não tem porquê a gente importar esse prêmio de instabilidade internacional na composição do preço do petróleo, lá Oriente Médio, Irã para os Estados Unidos. Não há porquê, se o petróleo é do Brasil, refinado do Brasil, trazer essa variável geopolítica para dentro, e tampouco a variação do dólar. Não faz sentido nenhum, tampouco. Se o custo de extração é em reais no Brasil, a refino é em reais, por que vai botar a variação do câmbio nisso? Então, ele falava que isso aí é uma estratégia. Ele falou, o Paulo, inclusive, que a primeira vez que ele ouviu falar em Sérgio Moro e Lava Jato, e que ele falou, isso aí vem de fora, foi quando ele viu que o ataque era as super refinarias. A Abreu e Lima... Era a Abreu e Lima, desculpa a cachorrada aqui, ó. Se eu fosse rico, eu daria no estúdio cachorrada em outro lugar. Daria a Abreu e Lima... Ops, Nina! Quando atacaram a Abreu e Lima e o Comperj no Rio, ele falou, isso aí vem de fora, porque eram as refinarias que dariam autonomia ao Brasil, porque a gente ia refinar o petróleo nosso, porque hoje em dia a gente importa, a conta petróleo tem um custo enorme de frete, a gente importa petróleo que vem, por exemplo, da Nigéria e exporta o nosso petróleo pesado, pelo menos era assim até um tempo atrás, para outros países como a Índia, que tem refinarias que refinam petróleo pesado. Nesse caso, a gente está indo para a tática do empate. Por quê? A gente sabe que o golpe vai aprovar isso hoje. Então, o que ele tentou fazer? Um destaque aí, junto com o Paulão, os dois, para dizer, não, tudo bem, vocês vão levar a vitória, mas pelo menos vamos garantir a autonomia do diesel no Brasil, que é esse preço fundamental para o agronegócio. É inexplicável, Paulão, que o agronegócio esteja ajudando um golpe patrocinado pelos Estados Unidos, que é para destruir o agronegócio brasileiro, que é um grande concorrente dos Estados Unidos. É inacreditável a miopia. Mas, enfim, aí colocando esse destaque lá, você fala, não, tudo bem, vai poder exportar, mas só depois que tiver a autonomia dentro. Aí com isso você descola, porque você vai refinar o petróleo brasileiro em refinaria brasileira, extrair em reais, refinar em reais, você descola tanto da variável cambial como dessa variável de prêmio, de riscos internacionais que os petroleiros muitas vezes usam para aumentar a renda petroleira, que é mais de $1 trilhão por ano. Então, essa é a tática do empate. Você sabe que o outro lado vai ganhar, mas você tenta reduzir, fazer uma contenção de danos. É a mesma coisa que nós estávamos defendendo aqui, por sabermos que a eleição vai ser fraudada. Se a eleição vai ser fraudada, o resultado está contratado para uma vitória, entre aspas, de Geraldo Alckmin, o que a gente pode fazer? Denunciar a farsa e fazer o discurso do golpe sobreviver
para depois da eleição, porque o plano deles é acabar com esse discurso dizendo que foi legitimado pelas urnas. Então, o que nos resta? Diminuir o tamanho da vitória do Alckmin, colocando em dúvida para sempre essa questão de se foi limpo ou não. E aí o pessoal falava que fazer. O Wellington sugeriu aí de contactar, né, os deputados, senadores, falar sobre essa questão da impressão do voto. Pois é, todo mundo, as bases, deveriam pedir para os seus candidatos se comprometerem. A impressão não dá mais tempo, o TSE vai dizer que não tem tempo, do custo, mas a totalização aberta, com fiscais dos partidos da sociedade, professores de informática como Marcelo Rezende Dourado, da UNB, que há muito tempo luta por isso, uma totalização com fiscais da sociedade lá dentro para ver o que rola dentro dessa sala fechada do TSE. Então, e tem um projeto no Senado tratando disso agora. O Samuel Gomes, nosso comentarista de assuntos institucionais, ele falou que está lá rolando no Senado esse projeto de decreto para impor à Justiça que cumpra o que o Congresso Nacional determinou com relação a essa questão da segurança eleitoral. Então, é importante que a gente, primeiro, pressione esses senadores lá no Congresso e deputados, porque tem uma comissão mista. Então, porque com essa bandeira da totalização aberta em 2018, você vai saber, de deputados e senadores, quem está e quem não está no esquema. Quem é a oposição consentida ao golpe? Se a pessoa não tem medo, se ela tem voto, ela não tem medo de totalização pública e de fiscais da sociedade, das universidades brasileiras, olhando como isso é feito. Então, a luta é essa. A luta é pela totalização transparente e dizer que se não houver, é fraude. É a tática do empate na luta política desse ano, de 2018, assim como o Paulão e o Gustavo Galvão, com muito pragmatismo, estão tentando fazer uma tática do empate lá no Senado. Conta mais pra gente, Paulão. Não, é isso mesmo, né, Rons? Aqui se alguma dessas emendas, né, que eu acho que nenhuma tem chance, né, para ser bem sincero, né? Aqui é tentar pelo menos que volte para a Câmara. Se voltar para aqui nós estamos numa situação que se voltar para a Câmara já é uma vitória, né? Você vê a que ponto a gente chegou nesse país, né? Então realmente Mas como essa questão do diesel e essa questão do agronegócio pode haver sensibilidade lá por parte de senadores ligados aí ao agronegócio, né? Não deixa de ser uma esperança, né? Outra questão aqui importantíssima, né? Que tem uma emenda também, é que determinado campo só seja operado por uma empresa. Então, se a Petrobras é operadora de Búzios, né, e ela também, quando forem licitados os excedentes da seção onerosa de Búzios, que a Petrobras também seja operadora. Senão você vai ficar com duas operadoras no mesmo campo. Quer dizer, só no Brasil mesmo, né, teria duas operadoras no mesmo campo, tirando petróleo do mesmo reservatório, né? Mas como aqui tudo é possível, né? Até isso pode acontecer, né? Mas é outra tentativa de sensibilizar aí os senadores. Também tem uma emenda aqui para a gente distribuir os royalties, né, os excedentes da seção onerosa para estados e municípios. Por quê? Quando houve a liminar da ministra Carmen Lúcia, né, o Brasil ficou sem critérios para distribuição dos royalties no regime de partilha. Então, hoje nós estamos falando aqui em muitos e muitos bilhões de barris que já começaram a ser produzidos lá na área de Libra, né? E esses royalties estão sendo retidos pelo Tesouro Nacional. E a população e os parlamentares não sabem disso, né? E eu tentei levantar essa questão com a Receita, com a ANP, né? E eles não veem problema nenhum nisso. Você produz o petróleo, né, a Constituição fala que o royalty tem que ser dividido para os estados e municípios, e o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, também acha normal isso. Eles estão retendo os royalties. E aqui temos que lembrar realmente a participação aí que não foi muito feliz da presidente Dilma Rousseff nesse episódio, né? Outra emenda
assegurar a intransferibilidade dos direitos da cessão onerosa. Por quê? Porque a cessão onerosa, os primeiros 5 bilhões, foram feitos em condições muito favoráveis à Petrobras. E eu falei isso na época, mas a Petrobras não tem essa visão, acha que não teve favorecimento. O governo também, à época, achava que não tinha favorecimento, mas, na minha visão, tem um favorecimento, sim, né? E o regime de cessão onerosa mesmo, que não paga participação especial, só royalties, jamais poderia ser transferido para outras empresas, porque foi feita naquele contexto de capitalização da Petrobras, né? E, diga-se de passagem, contribuiu muito pouco, né? Porque os 45 bilhões que entraram são insignificantes perto dos investimentos que teriam que ser feitos na própria cessão onerosa, né? Então, isso aqui foi mais uma estratégia muito bem sucedida da Petrobras na época, e que eu sabia que a longo prazo, né, não iria, né, não iria realmente mudar significativamente a condição de investimento da Petrobras, porque uma empresa que tinha um plano de negócio de 200 bilhões de dólares, o que significa aí 15 bilhões de dólares, sendo que a Petrobras ainda estava assumindo, né, todo um programa exploratório nas áreas da cessão onerosa, que só o programa exploratório já ia consumir boa parte desse recurso. Então, isso aqui foi mais uma coisa que eu, na época, critiquei muito. E uma importantíssima aqui, né, é que a gente assegure que haja um excedente em óleo na licitação dos excedentes da cessão onerosa, porque o governo fala muito nas licitações, nas rodadas, e é um bloco exploratório que não sabe se tem, se não tem, se ele é rentável e precisa atrair investimentos, né? Mas aqui na cessão onerosa, não. Aqui não há razão para não ter uma participação da União nos lucros, né, relativos a esses excedentes da cessão onerosa. Por quê? Porque o programa exploratório já foi feito, as áreas já foram determinadas, já foram estimados os volumes, já tem uma resolução do CNPE estimando aí em até 15 bilhões os excedentes, né? Então, não há nenhuma razão para não ter uma garantia de que 60% do excedente em óleo vá para a União, né? Só para lembrar aqui, vamos lembrar aqui mais uma vez a questão lá de Saturno e de Titã, onde o governo está licitando com excedente em óleo mínimo de 9,56% e 5,8%. Isso é um escárnio. Isso é uma coisa que só no Brasil mesmo isso ocorre sem que a população saiba e se manifeste, né? E é muito importante também, tem uma outra emenda aqui, que não apenas garanta, né, os 60% do excedente em óleo para o Estado brasileiro, mas que também parte do excedente em óleo seja distribuído para estados e municípios. No mérito, eu até seria contra isso, porque eu acho que tem que fortalecer, é como na Noruega, você tem que fortalecer, ter um grande fundo e fazer uma política pública efetiva. Mas é muito importante você falar em transferência desse excedente em óleo para estados e municípios, no sentido de buscar apoio a essa emenda, né? Então, foram feitas estimativas aqui, ó, que caberia aos estados um valor de 526,1 bilhões e aos municípios 131,5 bilhões, caso haja uma distribuição de 40% para estados e 10% para municípios, como ocorre com a participação especial. Então, foi reproduzido aqui a mesma distribuição da participação especial. E mesmo que eu, até no mérito, não ache isso adequado, mas é aquela linha de, pelo menos, tentar voltar para a Câmara, né? Então, bem resumidamente, são essas as emendas aí, são essas as propostas, né? E hoje trabalhar, né, com isso, para ver se a gente aprova pelo menos alguma dessas emendas aí, pelo menos faça com isso,
com que volte para a Câmara, mas o governo aqui, o meu sentimento é que eles vão jogar realmente muito duro. Porque aqui nós estamos falando de interesses, né, não só de empresas, né, internacionais que querem a licitação dos excedentes em ouro, que estão dispostos a pagar os 100 bilhões de pontos de assinatura, mas também do próprio Estado, né? Em economia, né, tem uma coisa que chama moral hazard, né? Moral hazard é você se coloca numa situação de extrema dificuldade para conseguir algum tipo de benefício fiscal ou econômico, né? Então, o governo, né, esse regime, né, ele abre mão das receitas tributárias com a Lei 13.586. Né? Abre mão de receitas tributárias, né, de lucros e dividendos. E depois vem a PEC do teto dos gastos, que inviabiliza a operação do Estado brasileiro e fala, olha, já que nós estamos inviabilizados, nós temos que fazer essa licitação urgente para arrecadar aí os 100 bilhões. Né? Isso é de uma crueldade, né? De uma perversidade. E também a subvenção de 30 centavos aí no diesel, né? Que acabou, de certa forma, com a greve dos caminhoneiros, também é de uma perversidade, né? Porque os caminhoneiros estão satisfeitos porque realmente você tirou, né, 30 centavos no litro. Eles não estão pagando os 30 centavos, mas a população brasileira toda está pagando os 30 centavos, né, para manter um lucro muito alto da Petrobras e também dos importadores de derivados, né? No caso aí é o diesel. Né? Então, a crueldade no Brasil, eu cheguei à conclusão que realmente não há limite para a crueldade desse regime, né, em relação ao povo brasileiro. Né? Então é isso aí. Depois eu vou colocar essas emendas, né, e vou produzir aí um pequeno texto aí para a gente colocar aí Para o no debate com o site, né? público. Exatamente. Eu sou muito grato a você, já ia pedir exatamente isso. Essas emendas, eu espero que pelo menos uma delas sensibilize aí esses senadores para que a gente possa ganhar o único recurso que a gente tem agora, é jogar para ganhar tempo, para ver se aí acontece um fenômeno da natureza, um papagaio mágico que vai transformar tucano em, né? Enfim, é isso, vamos tentar, né? O imponderável tem que existir em algum momento, não é possível que todo político brasileiro tenha que ser descarado, não é possível. Isso realmente é revoltante demais, e não é possível que a população brasileira seja tão imbecil, tão analfabeta política na sua esmagadora maioria, porque é comovente assistir a essa destruição do nosso país. Você traz aqui elementos assim perfeitos, assim, a perfeição existe, existe, é claro que existe perfeição. Os argumentos são incontestáveis. Agora, precisa só de uma coisa: vontade política. E vontade política se tem quando o político tem compromisso com o povo. E esses caras, como você falou, eles não têm limite para bater. Não tem limite para bater. Eles vão realmente querer promover o holocausto. Olha aí, a mortalidade infantil no Brasil está de volta. Outras mortes, olha, morte por suicídio, porque as pessoas não conseguem pagar a dívida, sociedade endividada, 65% da sociedade endividada. Mortalidade infantil, mortalidade por violência, e a violência provocada por falta de emprego, falta de perspectiva de vida. O cara precisa comer, tá vendo ali o cara com carrão passar, o supermercado cheio, e ele não pode comprar uma laranja, né, porque o laranja podre deu poderes à justiça, para a justiça tirar os políticos que querem trabalhar para o povo. O laranja podre é o Zé Cardoso do PT, só para você saber. Nós temos aqui uns termos que o nosso público já conhece de cor. Tá? Então, com essa invasão da justiça na política, o povo não tem perspectiva mais de nada. Aí, se o cara roubar uma laranja para comer, para não morrer de fome, ele é condenado a 20 anos de prisão. Aí José Serra tem 43 milhões, dizem, né? Ele tem 43 milhões só de um roubo
só de um roubo, e é o cara que está aí promovendo isso aí que você está falando, a entrega do pré-sal, e que começou toda essa baderna, toda essa, como se diz, todo esse assalto contra a riqueza brasileira e contra o povo brasileiro. Então, Paulão, é tudo muito lamentável, mas temos que acreditar, né, Paulão? Então, obrigado por hoje. Escreva aí um texto, porque pelo menos fica historicamente garantido, né, para filhos, netos e os mais jovens aí, de que teve um tal de duplo expresso, que trouxe um Paulão para falar antes da entrega do pré-sal, que, poxa, aqui está errado, isso não é assim, etc. E além da denúncia, que é importante, que vai ficar registrada como você coloca, Wellington Calazans, partir para a tática do empate. Vamos tentar lá aprovar esses destaques e pelo menos obrigar eles a mostrar quem eles são. Isso que é importante. E quem é quem? Vamos ver quem na oposição vai abraçar esses destaques e vai efetivamente trabalhar para aprovar. Vamos ver quem ali que estava balançando no golpe que efetivamente vai tentar lutar por isso. Então é denúncia para o registro da história, para mostrar quem é quem, e a tática do empate também até o último minuto lutando. É isso. Lembrando aqui mais uma vez, então, né, o convite aí, né, fazendo o convite às 14 horas, então, né, a discussão dessa medida provisória aí da subvenção ao diesel, né, estão todos convidados aí, todos os amigos aí do Duplo Expresso estão convidados, né, porque essa questão também é muito importante, né, porque a gente tem que pelo menos preparar um certo terreno, né, para ver se a gente, porque existe uma visão equivocada de que a política da Petrobras, com essa medida provisória, ela foi alterada. Não, não foi alterada. A Petrobras continua recebendo o que ela recebia antes da medida provisória. Não houve nenhuma mudança. O que houve aqui é o seguinte, é que em vez de o caminhoneiro pagar para a Petrobras, quem está pagando é o contribuinte brasileiro com a subvenção econômica. Então, não houve realmente nenhuma mudança de política. Então, eu até tinha uma certa esperança, né, que com a saída do Parente, eu até disse aqui, né, que pudesse haver alguma mudança. Né? De fato, realmente aumentou o nível de produção de derivados no Brasil. Né? Mas isso aí eu acho que foi mais circunstancial, não é uma mudança de política, não. É porque talvez tenha havido uma certa dificuldade no pagamento dessa subvenção, diminuíram as importações, aí a Petrobras aumentou a carga das refinarias. Mas eu não vejo, realmente não vi nenhuma mudança de postura com a saída do Pedro Parente, não. O senhor Ivan Monteiro, né, que está por trás desse PLC, né, e assumiu a diretoria da Petrobras ainda no governo. Pois é, isso que eu ia perguntar, Paulão. Você falou que esperava que com Pedro Parente houvesse uma mudança, mas é difícil quando toda a diretoria continua a mesma, inclusive o presidente foi tirado da própria diretoria. E aí a gente tem que lembrar que essa diretoria da Petrobras, que continua a mesma no golpe, foi nomeada e empossada na presidência da Dilma Rousseff. Então estão todos convidados aí, né? Muito obrigado aí, viu, Holmes, viu, Wellington, Camila, Paulão, muito obrigado Paulão, aí. Eu vou pedir uma coisa a você, nunca mais agradeça, não. Sabe por quê? Por quê? Porque nós é que temos que agradecer. Você aqui no Duplo Expresso é é um motivo de muita honra para mim, para Rômulo, para Camila, para toda a equipe e certamente para o público que é consciente de que esse tipo de debate é indispensável para que possamos transformar o Brasil num país melhor. Eu tenho muito orgulho de poder ter você no nosso time de comentaristas. Então pare de agradecer, porque senão eu vou cortar você. Não, mas o agradecimento ele precisa existir porque no Brasil, né, não há uma discussão técnica com liberdade, né, em nenhum espaço. O único espaço onde eu me sinto à vontade para dizer, inclusive o que eu disse aqui sobre o senhor Ivan Monteiro, é no Duplo Expresso, porque se eu disser isso em outros espaços, né,
da direita ou da própria esquerda, né, eu seria muito mal visto, porque eu estaria criticando alguém, né, que foi do governo do PT. Né? Então, o agradecimento ele vem do reconhecimento que é o único local onde eu me sinto à vontade para dizer o que eu penso tecnicamente, porque aqui não é questão ideológica, não, né? É questão técnica, né? A diretoria da Petrobras, ela tecnicamente, essa diretoria, ela iniciou o processo de desintegração da Petrobras. Isso não foi iniciado no governo Temer. E só no Duplo Expresso eu tenho essa oportunidade, essa liberdade para dizer essas coisas. Então é por isso que eu faço questão de continuar aí os meus agradecimentos. Tá bom, mas não precisa não. Um abraço. Um abração, Paulão. Felicidades. Um abraço. Felicidades. Um grande abraço. Duplo Expresso.